Aleluia, paz do Senhor para todos os irmãos, que Deus os abençoe grandemente. Os irmãos que estiverem assistindo, né, desde o início esta live, a gente começou ela um pouco antes, tá? A gente começa às 18h30, hoje a gente começou aqui, eu acho que é 18h20 já. A gente iniciou antes por conta da necessidade em relação ao horário, tá? Mas eu sei que fica gravado, então os irmãos podem estar assistindo desde o início e tal, né? Então não vejo tanto problema assim, né, para aqueles que pegarem já posteriormente. Mas no nosso momento de ensino, amados, aqui transmitido na página do Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme, Graça de Deus, nós estamos trabalhando com um tema que é sobre o jejum. Já trabalhamos com isso já duas sextas, tá? E essa é a terceira sexta, no caso, que a gente finaliza este tema aqui. Sobre o jejum, nós iniciamos falando do propósito do jejum. E nós falamos lá no início, nos irmãos se recordam, que o jejum ele tem vários propósitos diferentes, né? Nós citamos aqui vários homens de Deus, né? Ali, autores da Bíblia Sagrada e aqueles que viveram ali as histórias nos tempos bíblicos ali, que tiveram seus propósitos ali, né, em relação ao jejum. Eu citei aqui Davi, eu acho que citei 3 versos de Davi aqui, com propósitos diferentes, né, de Davi em relação ao jejum. Eu citei o jejum de Acabe, o jejum de Daniel, o jejum de Esther, de Esdras, de Neemias, de Josafá, né? E pra gente ver que o jejum ele tem vários propósitos diferentes, né? E então nós começamos a falar sobre isso, sobre o propósito do jejum. Dentro deste tópico, o propósito de jejum, nós falamos que o jejum ele deve ter um propósito, e o segundo subtópico nós falamos o caráter do jejum, o caráter particular do jejum. Nós falamos sobre o jejum parcial e sobre o jejum total. Tá? E no terceiro subtópico, nós ainda falamos sobre que o jejum ele não pode ser contra os preceitos de Deus, né? Ele não pode ferir a minha saúde, né, minha condição de saúde, como também ele não pode ferir, né, o seio familiar. Não? Tudo que nós fizermos para Deus que venha ferir a família, de fato, não será aprovado por Deus, né? Nós devemos cuidar da família, porque a família ela é um projeto de Deus para as nossas vidas. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Essa é a verdade. Se a gente não consegue cuidar da família, nós não estamos aptos a cuidar da obra de Deus, a cuidar da igreja do Senhor, a cuidar das almas, não estamos aptos. Essa é a pura verdade, tá? E entramos então depois no segundo dia. Nós falamos na segunda parte, né, sobre os efeitos do jejum. Nós falamos sobre a potencialidade do jejum em relação a ter proximidade de Deus, né, e nós finalizamos aí sobre isso, tá? Ainda falando sobre os efeitos do jejum, nós vemos como efeito ainda, eu falei sobre proximidade de Deus, que o jejum ele promove isso, ele me ajuda a aproximar-se mais de Deus. E em segundo, o jejum ele também me auxilia na santificação e também na disciplina. Então tem 2 pontos aqui ainda para a gente abordar. Mas antes eu quero abrir um parênteses aqui e falar ainda sobre jejum. Lá em Isaías 58, verso de número 5, ao verso de número 8, Isaías ele vai falar a respeito do verdadeiro jejum. Porque o jejum ele não é simplesmente ficar sem alimento, orando e lendo a Bíblia. Né? Nós, assim, olhando no sentido lógico da coisa, seria isso. Mas Deus ele chama a atenção do povo de Israel, ali usando o profeta Jeremias, falando sobre isso. O que vocês falam que é o jejum? Por acaso o jejum é se abster de alimento? É se vestir de pano de saco? É deitar na cinza? O que é jejum para vocês? O próprio Deus ele vem dar uma lição. E ele ensina que o jejum ele não está restrito simplesmente a isso, mas também em fazer o bem, em ajudar o próximo. E aqui no verso de número 6, aqui de Isaías 58, ele diz assim: porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas da tua carne? O que o profeta, sendo usado por Deus, está dizendo? Não adianta nada eu jejuar se eu não praticar o bem, se eu não ajudar o meu próximo, se eu não cobrir o nu, né? Se eu não alimentar o faminto, né? Se eu não ceder àquele que necessita de algo, não há lógica de jejuar.
É isso que o Deus está falando através do profeta. Então, às vezes, nós achamos que jejuar é simplesmente ficar sem alimentar, orar e ler a Bíblia. E às vezes surge a ocasião, a oportunidade de ajudar alguém e nós não ajudamos. Então, o jejum ele não vale nada. Isso é bíblico. O jejum ele não vai valer nada. Tá? Então, se eu oprimo o meu próximo, o meu jejum ele não vale. E se o meu próximo está sendo oprimido e eu tenho o poder de aliviar ele daquele jugo, daquela opressão, e eu não faço, também meu jejum não vale de nada. Se o meu próximo está faminto e eu tenho condições de alimentá-lo, meu jejum não vai valer de nada se eu não fizer. Né? Se ele necessita de algo e eu tenho condições de auxiliá-lo, mas eu não faço, meu jejum ele não vale de nada. É isso que Deus está falando através do profeta. Então, o verdadeiro jejum é cuidar do próximo, cuidar daqueles que estão oprimidos, né? Aliviar o jugo daqueles que estão sobrecarregados, né? Então, às vezes, nós temos essa condição, né, de trazer esse aconchego, né, ao próximo. Jesus ele fala isso muito ali na parábola do bom samaritano, né, onde passou o levita, enfim, todos que passaram ali não ligaram para aquele que estava caído, mas o samaritano, sim, cuidou daquela pessoa. Então, se eu jejuo, mas eu não pratico o bem, o meu jejum ele não vale de nada. Então, meu jejum ele só passa a ser verdadeiro diante de Deus se eu pratico a bondade em paralelo àquilo que eu estou fazendo para Deus. Então, isso se aplica não somente ao jejum, a qualquer outra coisa. Se eu louvo na igreja, se eu faço a obra da pregação, né, enfim, qualquer coisa que eu faço para Deus, na contribuição, na oração, mas eu não faço nada pelo meu próximo, então as coisas passam a não ter valia, né, diante de Deus. É disso que Deus está falando para o profeta Isaías. Então o jejum, ele é um dos efeitos do jejum é a proximidade de Deus. Então eu me aproximo de Deus quando eu estou jejuando, tá? E ainda dentro deste efeito do jejum, nós podemos falar da santificação, tá? Que o jejum ele promove em mim a santificação. Então, quanto mais eu jejuo, mais eu estou me santificando na presença do Senhor. Então, quer dizer que se eu não jejuar, eu não me santifico? Hipótese alguma. A santificação não depende do jejum, mas o jejum depende da santificação. Ou seja, eu posso me santificar a minha vida, procurar a santificação, né, em Cristo, independente do jejum. Mesmo se eu não jejuo, eu posso. Isso é possível, tá? Mas é impossível eu jejuar e deixar a santificação de lado. Então, quanto mais eu jejuo, mais eu tendo a me santificar. É impossível jejuar sem santificar, tá? Então, esse é o ponto, tá, ok? Então, não preciso de jejum para me santificar, mas eu preciso da santificação para me jejuar, tá? Então, se eu jejuo, obrigatoriamente eu estou me santificando, eu tenho que me santificar, senão o jejum também não vale de nada, tá, ok? Então, o jejum, ele promove, um dos efeitos do jejum é a santificação. E isso não significa que quem jejua mais é mais santo que os outros. Também não significa isso. Porque eu jejuo todos os dias, 4 vezes por semana. Não significa que é mais santo do que aquele que jejua uma vez só. Ou que é mais santo do que aquele que não jejua. Porque a santificação, como eu disse, ela não depende exclusivamente do jejum. Mas o jejum depende da santificação. Tá? Então é possível se santificar sem o jejum. Mas é impossível jejuar sem a santificação. Então não significa que aquele que mais jejua mais santo é. Não significa isso, tá? Porque a santificação ela vem de Cristo através da nossa obediência à sua palavra, tá bom? Então nós temos que ter essa separação aí. Então a gente não pode criar essa ideia, né, essa ideologia em nossa mente, achar que quem mais jejua mais santo é. Não é assim que funciona. A santificação não depende disso, tá bom? Agora, e se nós pecarmos durante o jejum? Estou jejuando, tirei ali um período de jejum, aí durante o dia eu peco. O que acontece? Né? Muitas pessoas às vezes perguntam, né? Eu quebro o jejum se eu pecar? A Bíblia ela tem resposta para praticamente tudo, né? Tem coisas na Bíblia ali que são mais palpáveis e tem coisa ali que exige uma certa teologia para a gente poder ali ter ali o esclarecimento. Mas o que nós devemos entender é que o pecar é oposição ao Espírito. Quando nós pecamos, nós estamos nos opondo ao Espírito. Se pecamos porque queremos, ou se pecamos porque deslizamos ali, né, sem querer, né, vamos dizer assim, é uma ação contra o Espírito. Então, o pecado, ele é uma ação
contra o Espírito em qualquer ocasião, é uma oposição ao Espírito. E automaticamente, quando me oponho ao Espírito, eu estou alimentando a minha carne. Todo pecado alimenta a carne, por menor que ele seja na concepção humana, ele alimenta a carne. Todo pecado alimenta a carne. E quando eu jejuo, eu estou fazendo o quê? Alimentando o Espírito e deixando a carne, digamos assim, inerte, sem alimento. Por isso que quando nós jejuamos, nós não tiramos um lazer, nós não vamos para a praia se estamos jejuando, né? Nós não saímos para um passeio, nós não vamos ao cinema, né? Nós não assistimos um programa de TV quando estamos jejuando. Tá? Porque isso tudo é um alimento da carne. Por mais que não seja pecado, é um alimento da carne, isso é natural. Não comemos, né? Óbvio, também é um alimento da carne também. Então, o pecado é um alimento da carne também. Então, se nós pecarmos, nós estamos alimentando a carne, fazendo o oposto ao Espírito, que é o oposto ao jejum. Então, de fato, nós acabamos por estar aí vindo a quebrar o jejum, se nós pecamos durante o jejum, o período de jejum, tá? Não significa que nós não podemos mais continuar jejuando, então. Então eu pequei, eu vou parar de jejuar. Não significa isso. Você pode continuar ali na sua devoção diante de Deus e aquele outro espaço de tempo depois do pecado, e obviamente que você se arrependeu ali do seu ato, também vai ser recebido por Deus. De fato será recebido. Porque o que importa para Deus não é o tempo em si. Né? Vou tirar um jejum de 24 horas. Nossa, deu 23 horas e eu não aguentei. Eu acabei entregando, acabei pecando. Enfim, isso não significa que Deus, então, não deu 24, então não quero, não vou aceitar. Não significa isso. O que Deus vai olhar para o nosso interior, a nossa condição ali diante dele, né, de oferecer algo ao Senhor. Então, nós temos que tomar cuidado. Inclusive, até lá em Zacarias, quando o povo ele volta da Babilônia, e eles perguntam para Deus, o que nós vamos fazer? Nós vamos continuar jejuando? Porque lá na Babilônia a gente jejuava, tirava um período de jejum ali anual. Então nós vamos continuar jejuando ou não? Aí Deus pega e fala para o povo, através do profeta Zacarias, quando vocês jejuavam para quem? Não era para vocês? Tipo, Deus está falando assim, o que eu tenho a ver com isso? Vocês jejuavam, não era para mim, vocês estavam jejuando para vocês mesmos, né? E aí Deus começa a tratar com o povo em relação àquilo, porque o jejum deles estava mais voltado a eles do que a Deus. Então, se eu volto o meu jejum a Deus, então Deus ele vai julgar segundo aquilo que está no meu interior. Então, não importa o tempo em si. E é lógico, quanto mais tempo eu me dedicar, melhor. E isso vai ser proporcionado por um sentimento que vai ser ouvido e apreciado por Deus. Então, é importante assim, o tempo, desde que exista um sentimento sincero diante do Senhor. Tá? Bom, então falando sobre santificação, Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então eu pertenço a Cristo, as minhas paixões e desejos foram crucificados. Então no período do jejum, isso daqui que tem que ser uma regra para a minha vida cotidiana, se torna mais evidente, tá? Então o pecado ele passa a ser mais ainda distante de mim do que no período que eu não estou em jejum. Quando eu não estou jejuando, é óbvio que eu devo evitar pecar, desviar da aparência do mal, né? Sabendo que eu estou crucificado com Cristo, que os desejos da carne não podem mais imperar na minha vida, isso é óbvio. Mas quando eu entro num período de jejum, então essa questão aqui que é expressada em Gálatas 5:24 se torna mais forte em mim, tá? Então a vigilância é maior e o meu esforço ali na presença do Senhor em relação à oração e à busca, à comunhão, ela é maior. Né? Nós somos seres humanos, carnais, vivemos em um mundo secular onde se exige de nós que nós venhamos a nos comportar de acordo com as questões do mundo, do dia a dia. E eu digo isso não no sentido de pecado, mas no sentido de necessidade. Então nós temos que trabalhar, nós temos que ter o convívio com a família, nós temos que, quem estuda, né, tem que estudar. Enfim, nós temos uma série de coisas que não estão ligadas diretamente às questões eclesiásticas, e não estão ligadas diretamente à igreja, à obra de Cristo e tal. Então é comum. Tá? Então o jejum é um período que eu tiro para que eu possa estar me dedicando ali ao Senhor, mas posteriormente eu volto à minha vida normal.
Eu volto à minha vida comum, que é o quê? É ir para o trabalho, conversar com os colegas de trabalho, né, atender clientes, quem estuda ir para o curso, para a faculdade. Enfim, a vida segue-se normalmente, mas é apenas então um período que eu tiro ali para me dedicar mais ao Senhor. Tá? E quando eu faço isso constantemente, é óbvio que isso tudo vai influenciar na minha vida secular no dia a dia. Tá ok? Bom, então a santificação. Tem um verso aqui em Gálatas 5,16 que eu queria ler. Ó. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Tá? Então, quando eu entro no período de jejum, eu estou intensificando essa vida no Espírito. A vida no Espírito, ela não pode existir somente porque eu estou jejuando. Ela tem que existir naturalmente. Eu estou crucificado com Cristo. Tá? Mas quando eu jejuo, se torna mais intenso essa vida no Espírito. E quando eu vivo no Espírito, de modo nenhum eu satisfaço o desejo da carne. Ou seja, o pecado não faz parte da minha vida. Se ele vier a existir, isso é natural porque somos seres humanos, somos pecadores, eu tenho Cristo Jesus, o sangue dele sobre a minha vida, que me perdoa dos meus pecados e me coloca de pé novamente, para que eu possa seguir minha vida buscando ao Senhor. Então, um dos efeitos do jejum também é a santificação. Nós falamos que um dos efeitos do jejum é a proximidade de Deus, né? Nos aproximamos mais de Deus, falamos isso no ensino passado, e nesse nós falamos que é a santificação. Tá? Terceiro subtópico aqui, disciplina. Outro dos efeitos do jejum é disciplina. Tá? Então quando eu jejuo, eu estou disciplinando a minha vida espiritual. Aí algumas pessoas perguntam, né, se eu não conseguir concluir o meu jejum no tempo estipulado, por exemplo, eu estipulei jejuar 2 dias, um exemplo, né, eu peco contra Deus? Essa é uma pergunta que comumente as pessoas fazem. E na verdade, não. Por quê? Porque o pecado, ele está ligado em um ato efetuado contra Deus, quando eu faço algo contra Deus. Então não é porque eu queria jejuar 2 dias e eu não consegui, acabei entregando antes que eu pequei contra Deus. Não há pecado nisso, tá ok? Porque eu não fiz nada contra Deus, eu não desobedeci a palavra do Senhor. O pecado é a desobediência à palavra de Deus, tá? E como já foi dito, o jejum não é um mandamento, dizendo você tem que jejuar porque a Bíblia diz jejue, é o mandamento de Deus. Não, isso é um texto descritivo, não um texto normativo. Não serve pra gente como uma norma, uma regra. Tá? É bom que jejuemos? É óbvio que sim, a Bíblia é clara em mostrar isso, mas não é um mandamento, tá ok? Então se eu coloco no meu coração, vou jejuar 2 dias e eu não consigo, acabo me alimentando, entregando e tal o jejum, não significa por causa disso que eu pequei contra Deus, porque eu não desobedeci a palavra do Senhor, eu apenas não concluí o jejum. E isso é comum, é natural, já aconteceu comigo até já de 2 dias mesmo, eu quis fazer de 2 dias, mas antes de chegar, não consegui, já teve vez que eu consegui, teve vez que eu até conseguiria ir além, mas resolvi não ir, decidi entregar, enfim, é natural, é comum, tá? Então não há pecado nisso, em hipótese alguma, tá? O jejum, como eu disse aqui, falando sobre disciplina, ele é uma disciplina na minha vida espiritual. Então dos efeitos do jejum é disciplina na minha vida espiritual. Porque, como eu disse, no período do jejum, as coisas que normalmente eu devo viver, né, porque eu sou cristão, elas se intensificam ainda mais. E o efeito disso, depois que eu entrego o jejum, ele é extraordinário, ele continua na minha vida surtindo o efeito espiritual, tá? Por exemplo, quando eu decidi procurar viver uma vida de jejum constante na presença de Deus, foi se criando uma disciplina espiritual a ponto de eu conseguir ter mais experiências com o Senhor. Coisas que eu não conseguia, eu não tinha antes de viver uma vida de jejum constante. Tá? Então, esse tipo de disciplina me trouxe as experiências, esse tipo de acontecimento na minha vida. Então hoje eu tenho mais experiências com Deus do que eu tinha antes de viver uma vida de jejum. E hoje não só as experiências particulares, como também a questão da sensibilidade. Você se torna mais sensível para com Deus, para com a voz do Espírito Santo. Você começa a ouvir mais Deus, não porque Deus começa a falar mais, mas porque você se torna mais sensível à voz dele. Então você começa, digamos assim, ver Deus em quase todas as coisas.
E ele fala com você em várias outras coisas, né, de forma constante. E isso vem através do quê? Através da busca ao Senhor. E o jejum proporciona tudo isso. Então é uma disciplina que a sua vida espiritual ela entra, que venha fazer com que você, fora do ambiente, do período de jejum, desfrute, tá? Então o jejum, ele tende a proporcionar isso também, né? Então não só a proximidade para com Deus, como também a santificação e a disciplina na vida espiritual, tá? Agora, entrando no terceiro tópico, né, nós estamos no segundo tópico, e esse segundo tópico aqui é sobre os efeitos do jejum. Agora, entrando no terceiro tópico, para finalizarmos este ensino, nós podemos falar do secreto do jejum, tá? Porque algumas pessoas perguntam, né, perguntam e têm dúvidas, né, a respeito do jejum, se ele tem que ser totalmente secreto ou ele pode ser comunicado. E o que a Bíblia tem a nos dizer, a nos falar sobre isso? Algumas pessoas acham que o jejum não pode ser comunicado a ninguém, tem que ser mantido em 7 chaves, ninguém pode saber, porque se alguém descobrir que estou jejuando, já era, não vale mais, né? Tem pessoas que acabam até pecando durante o jejum, né? Quando alguém oferece alguma coisa, fala, né, oferece um alimento, por exemplo, fala, não quero não. Às vezes a pessoa quer, mas fala que ela não quer, mas não é porque ela está jejuando, porque ela acha que se ela falar que está jejuando, ela já quebrou o jejum, né? E acaba cometendo um outro pecado que é da mentira, que também vai fazer com que ela quebre o jejum, porque tá fazendo um ato carnal. A Bíblia Sagrada, ela nunca disse em nenhum lugar, preste bem atenção, que o jejum tem que ser mantido, as 7 chaves não pode ser comunicado a ninguém. Não disse. Aí alguém vai falar assim, mas espera aí, aquele texto que Jesus disse, né, que quando jejuares, lave o rosto e tal, não está falando sobre isso? Eu digo para você que não. Vamos ler o texto. Mateus capítulo 6, verso de número 16, verso de número 17 e o verso de número 18, que diz assim, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus não está dizendo ninguém pode saber que você está jejuando. Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está falando que não se comporte como os hipócritas. E quem eram os hipócritas aqui? Eram os fariseus. Olha só como é que diz aqui no verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas. Então Jesus está dizendo, não sejam imitadores dos hipócritas. Porque o que eles fazem, os fariseus fazem? Eles querem mostrar que estão jejuando. E isso daí faz com que o galardão deles sejam aquilo mesmo, o reconhecimento. Não vai ter nada além disso. Já ganhou o que eles queriam. Teve o reconhecimento do povo. Mas a parte de Deus, não. Aí Jesus vem e diz, faça o contrário. Em vez de você ser um hipócrita, faça o oposto. Seja secreto, tá? Mas Jesus não está querendo dizer com isso, não pode falar para ninguém, tá? Não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo para você não se comportar como os hipócritas fariseus, apenas isso. Em nenhuma parte na Bíblia Jesus diz que isso tem que se manter em secreto, ponto final. Ele diz, não seja como os hipócritas, faça o oposto. Então, deixe em secreto, que é o que? O oposto daquilo que é a hipocrisia dos fariseus. Então, quando é comunicado, alguém comunica que está jejuando, está fazendo jejum e tal, por algum motivo, tudo é julgado por Deus de acordo com aquilo que passa no coração, no sentimento da pessoa. Se o sentimento for de hipocrisia, aí é pecado. Só que aí também não se refere somente ao jejum. Pode se referir a qualquer outra coisa. Tipo, contribuir. Se eu comunicar isso. A Bíblia não vai discorrer isso abertamente, como Jesus falou aqui, né? Mas a Bíblia fala, né? Deu com uma mão e esconda a outra. Então, mas se eu comunico que eu ajudei, se há um sentimento de hipocrisia, também está errado, né? Então, não é a questão em si o comunicar, mas o sentimento que me levou a fazer aquela comunicação, entendeu? Então, se qualquer outra coisa, né? Até mesmo dentro da obra de Deus,
né? Por exemplo, alguém que lê muito a Bíblia, falando, eu leio a Bíblia 6 horas por dia. Se ele comunica isso, a Bíblia não diz se você comunicar que você lê a Bíblia e está pecando. Ela não diz isso. Mas se alguém se comunica isso com um sentimento de hipocrisia, um sentimento ali de querer se mostrar, também é pecado. Mas não é porque comunicou que ele lê muito a Bíblia, mas é porque o sentimento que se passa no interior dele é um sentimento ali de querer se aparecer, né? Então não é o fato da comunicação, mas o problema está no sentimento que levou a pessoa a comunicar aquilo. Então não é errado você comunicar em alguma ocasião que você está jejuando, que você jejuou, que você jejua. Isso não há pecado nisso, dependendo do sentimento que te levou a fazer aquilo. Na Bíblia Sagrada, eu não vou ler todos os textos aqui, senão a gente vai ficar até amanhã lendo. Várias vezes, várias pessoas da Bíblia comunicaram que estavam jejuando, ou que jejuaram, ou que jejuariam. Várias pessoas da Bíblia. Tá? Isso é comum, desde lá do Antigo Testamento. Por exemplo, Esther, capítulo 4, verso 16, fez uma comunicação de jejum. Ela disse, eu vou jejuar. Tá? Pediu para o povo jejuar. Então o jejum dela não valeu de nada? Deus respondeu o jejum dela. Tá? Então a comunicação não é o problema. O problema é o sentimento que levou a pessoa a fazer a comunicação. Tá ok? Neemias, lá em Neemias capítulo 1, verso número 4, também comunicou o jejum. Esdras capítulo 8, verso número 23. Paulo, 2 Coríntios 11, 27, diz que jejuava bastante. Né? Davi no Salmo 69, verso número 10, também diz que jejuava. Né? Daniel, lá em Daniel capítulo 9, verso número 3, também comunicou o jejum. Ou seja, comunicar que você está jejuando não é pecado. Mas o sentimento que te levou a fazer isso é que vai ser julgado por Deus. Se for um sentimento de hipocrisia, pecou com certeza, é óbvio, né? É inquestionável isso. Mas se o sentimento ali não está dentro dessa questão, né? Às vezes pode se comunicar o jejum, falar, amados, vamos jejuar, eu estou jejuando também e tal, vamos jejuar junto, entendeu? Então ali está o sentimento do quê? De mostrar que, no caso, está chamando o povo para jejuar, os irmãos para jejuar, mas está deixando bem claro, eu também estou fazendo, tipo, para a pessoa não pensar, mas chama a gente para jejuar, mas ele não jejua, entendeu? Então você vê como que é. Então o sentimento que leva a comunicação é que vai contar. Lá em Mateus 4,2, o que diz lá? E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Você está falando de quem? De Jesus. Quem escreveu esse texto? Mateus. Mas quando Jesus foi jejuar no deserto, ele estava com quem? Sozinho. Então como que Mateus sabe que Jesus estava jejuando? Porque Jesus falou para Mateus. Jesus contou para os discípulos a história, o que aconteceu. Então o jejum de Jesus não valeu nada, porque ele comunicou, entendeu? Então o problema não está na comunicação. Porque a comunicação de Jesus aos seus discípulos, que ele jejuou lá 40 dias, 40 noites, não foi com sentimento de hipocrisia, mas foi com sentimento ali de trazer aos discípulos, ali, os seus apóstolos, o ocorrido para que eles viessem a comunicar aos outros, para que nós viéssemos a saber que Jesus ele era alguém que vivia em jejum e oração. E o próprio Jesus, quando foi expulsar aquela casta de demônios, né, que eles não conseguiam expulsar, ele disse, essa casta de demônios só sai por jejum e oração. Jesus orou ali, expulsou, os demônios saíram. Jesus deixou bem claro que ele estava jejuando, que ele vivia uma vida de jejum e oração. Então o jejum de Jesus não valeu porque ele comunicou que jejuava? Não, por causa do quê? Do sentimento que se passava no interior de Jesus, tá? Então não é errado, tá bom? Então se alguém te falar, se for na casa de alguém, você estiver no período de jejum e falar, vem aqui, come aqui um pedaço de bolo, come isso, aquilo, outro, pode dizer tranquilamente, fala, não, eu estou jejuando. Se a pessoa não entende, é uma prática lá da nossa igreja, do nosso ministério, a gente tira um período que nós ficamos sem... até uma boa oportunidade para pregar o evangelho, né? E a gente pode entrar até na pregação do evangelho, é uma prática da nossa igreja, ali, da nossa fé, né? Nós seguimos ali os padrões bíblicos e a Bíblia nos ensina sobre o jejum. É um período que nós ficamos sem alimento e isso aí nos auxilia a nos ter mais proximidade de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor, que nós temos mais proximidade dele. Aí você já entra na pregação do Evangelho, né? Porque Jesus ele morreu por nós, da cruz do Calvário, derramou do seu sangue, para que nós nos acheguemos a ele. Então, através disso, nós estamos nos achegando a Deus cada vez mais e tal. E aí você pode trazer isso para a pessoa e falar, por isso você precisa aceitar esse Jesus, buscar o Senhor, né? Convidar a pessoa para ir para a igreja. Você vê que interessante isso? Então você vê que o sentimento é que vai contar. Tá? Então não precisa pecar, fala, não quero porque eu não estou com vontade. Fala, não, eu estou num período de jejum
E amém, não tem problema nenhum nisso, tá bom, amados? Bom, tinha alguma coisa ou outra ainda para falar sobre jejum, mas eu decidi não trazer aqui porque senão ia estender muito, tá? E é um tema tão amplo, né? E a gente vai ficar o inteiro só falando sobre isso. Então, em outra ocasião, a gente pode abordar sobre isso de novo, sobre o jejum e tal, tá bom? Então, nós estamos finalizando hoje este assunto sobre o jejum. Amados, só lembrando, nós começamos hoje o ensino um pouco mais cedo, tá? Aqueles que não pegaram o início, depois que fechar essa live aqui, dá o play lá, assiste até onde você começou, né? Para você pegar o início, tá bom? Nós começamos um pouco mais cedo por causa da minha necessidade em relação ao horário. Como eu sei que vai ficar gravado, então eu sei que não vai ser um problema aí para os irmãos, tá bom? Outra coisa, amados, que eu tenho a falar. Nós estamos a começar uma maratona apocalíptica. Nós vamos trazer aqui nos momentos de ensino, aqui na página do Facebook da nossa igreja, da Multiforme, nós vamos trazer uma maratona apocalíptica, ou seja, nós vamos tratar desde o primeiro capítulo de Apocalipse até o último capítulo, verso por verso, explicando cada passagem, cada versículo, para que a igreja do Senhor venha entender e compreender mais. O Apocalipse é um livro extremamente complicado, difícil de entender, e a maioria dos cristãos e muitos pregadores e pastores também não entendem o Apocalipse, tá? Não conseguem compreender, e muitos ainda ensinam errado e pregam errado porque não entendem, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer aqui uma maratona apocalíptica para a gente passar verso por verso, capítulo por capítulo, desde o primeiro capítulo de Apocalipse até o último, para nós entendermos a escatologia apocalíptica, tá ok? Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Ainda existe mais um tema que eu quero tratar com os irmãos, que não tem nada a ver com o Apocalipse, que provavelmente eu vou trazer no próximo ensino. Depois desse último tema que nós vamos tratar, nós vamos entrar na maratona apocalíptica, tá? Então convido os irmãos, peço para que vocês convidem alguém que você conheça, que quem sabe de outra igreja, ministério. Todo mundo tem dúvida do Apocalipse, a maioria das pessoas não entendem, então eu acredito que vai ser de grande auxílio a obra do Senhor aí, a igreja do Senhor. Amém? Então que Deus abençoe a todos grandemente, vamos orar, falar com o Senhor. Deus, obrigado por tudo, obrigado pelos teus filhos que estiveram conosco aqui, né, ouvindo da tua mensagem, da tua palavra, aprendendo cada vez mais aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Abençoe a cada família, a cada lar, abençoe a cada residência, a cada pessoa. Dê a tua graça, Pai, sobre a vida dos teus filhos, Deus. E ajude a cada alma, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, reine em cada coração. Todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe todos grandemente em nome de Jesus.